Alô, gente, então agora, depois do meu vídeo da Suécia, chegou a hora, eu vou ligar o ar-condicionado porque aqui no Cairo tá quente, 36 graus, gente. Em 2001, quando houve o divórcio, e também não vou ficar jogando bosta no meu ex, porque a gente aponta com o dedo e tem 3 apontando pra gente, né? Ninguém é perfeito. E nós temos um bom relacionamento e apesar do divórcio ter sido litigioso, pelo menos na parte das crianças a gente se ajustou bem. Meus filhos estavam com 15, 12 anos e eles tinham, de acordo com a lei sueca, maturidade suficiente para poder escolher se eles ficariam na Suécia ou se eles viriam para Londres comigo. E vocês imaginam, né? Já o estresse do divórcio, que é o estresse número 1 na vida de uma pessoa, a não ser que ela tenha sido solteira o ano todo, né? Ou a vida toda. Se não diz que é o Natal, né? Então, eu tinha não só o estresse do divórcio, mas o estresse de largar as crianças e minhas 2 gatas, que eu amava de paixão. O que aconteceu então? Eu me mandei para Inglaterra, que eu sempre queria morar. E na verdade eu falei no vídeo passado da xenofobia que eu passei com os suecos, né? E me mandei para Inglaterra, sem conhecer ninguém e ver no que ia dar. Chegando na Inglaterra, eu aluguei um trailer numa fazenda, bem baratinho, e fiquei procurando emprego. Eu sou dessas que eu não espero virem bater na minha porta para me oferecer emprego. Os currículos voavam. Daí eu consegui um emprego numa empresa muito grande de informática. E por eu falar várias línguas e também com o inglês perfeito, eu consegui então trabalhar num call center dando suporte técnico de hardware. Gente que ligava, eram outras empresas. Ai, meu computador parou, o que eu faço, sabe? Daí eu falava, bom, então controla o cabo, não sei o que, desliga o computador, essas coisas, né? Até resolver o problema e o computador do cliente então tá ajustado. Eu fiquei 4 anos lá, era um trabalho extremamente cheio de estresse e eu já com um problema nas costas, tendo que sentar. Eu deveria sentar 8 horas por dia, mas nunca eram 8 horas por dia, era 10 horas por dia. Inclusive o pessoal lá falava que aquilo se comparava àqueles empregos de tailandês em campo de arroz, sabe? Que eles ficavam catando arroz do nascer do sol até o pôr do sol. Era mais ou menos isso. Eu tinha um salário básico e por causa do baixo aluguel que eu pagava no trailer, eu consegui então, com o dinheiro também que eu trouxe da partilha do divórcio, comprar um carro e ajeitar a minha vida lá.
É lógico que com esse emprego também eu acabei saindo do trailer e alugando um apartamento onde eu podia morar com mais conforto. Gente, eu fiquei 4 anos nesse emprego. Eu vou tentar então resumir um pouco, porque foram 23 anos de Inglaterra. Trabalhei muito, até a hora que me quebrou as costas de um tal jeito que eu não conseguia mais. Eu fui no médico, o médico realmente constatou que eu não estava mais em condições de fazer aquele trabalho. Eu dei o atestado médico para minha gerente, que não era nada boazinha. E os gerentes, quando eles não são nada bonzinhos, é porque o contrato que eles têm com os clientes está indo por água abaixo, né? Então eles querem tirar o teu sangue de todo jeito. Não aceitaram o atestado médico do meu médico, achando que aquilo era treta, veja se pode. Me mandaram para o médico da companhia, que confirmou o atestado médico do meu clínico geral, e ele falou para mim que, olha, o que você acha que você vai precisar para continuar trabalhando? Eu falei, bom, eu vou precisar trabalhar de pé, porque eu não consigo mais ficar sentada. Então tem essas escrivaninhas que elas levantam, elas são escrivaninhas elétricas, que eu conhecia da Suécia, porque isso a Suécia tem muito de bom, gente. Quando você está sofrendo por alguma coisa no ambiente de trabalho, os empregadores levam muito, muito a sério essa parte. E os sindicatos, eles são muito fortes na Suécia, mas na Inglaterra já são outros 500. E a minha gerente, não quis gastar aquela grana para me ajudar a continuar no trabalho. Coisa que eu então fiz e levei eles para o Tribunal de Justiça. E eu ganhei a causa e eles tiveram que me pagar uma compensação para eu então poder sair da firma, que foi o que aconteceu. Eu pensei, bom, o que é que eu vou fazer agora? Porque eu tô pagando, eu já tinha saído do meu apartamento em Londres, eu tinha comprado um apartamento de um dormitório nos arredores de Londres e eu tinha que pagar a hipoteca. Como é que eu ia me ajeitar nisso? Preocupante, né? Daí eu sei, gente, que eles me deram a compensação e eu pensei, não adianta nem eu procurar outro emprego, porque do jeito que as minhas costas estão, eu não vou conseguir trabalhar. E a minha experiência de ter trabalhado na Inglaterra não tinha sido muito boa, né? Com a gerente que eu tinha tido. Então eu peguei e falei, eu vou ter que arrumar um emprego que eu possa trabalhar de casa. Gente, acho que Deus estava do meu lado, porque eu comecei então a soltar o meu currículo na internet e eu consegui um contrato como intérprete e tradutora, que eu podia trabalhar de casa. Gente, eu trabalhava deitada no chão de bruços, tá? Para não ter que sentar. Eu estava só com 46 anos. Até minha aposentadoria,
Eu ia ter que ralar até os 60. Na época era 60, porque quando eu estava chegando perto dos 60, a Inglaterra mudou as leis e passou de 60 a 66 anos, tá? Mas eu fiquei naquilo de trabalhar como tradutora e intérprete de casa. Isso foi o que me salvou. Eu fazia trabalhos para hospitais, para polícia, e dava para eu cobrir a minha hipoteca e os meus gastos. Muito dinheiro eu não tinha, mas pelo menos eu tinha aquela entrada para poder me manter. Eu pensei, bom, eu tô morando nos arredores de Londres, no apartamento de um dormitório. Quando as crianças vinham 4 vezes por ano, tinha que dormir no sofá na sala, sabe? Só tinha um dormitório. E eu pensei, bom, se eu for para o norte da Inglaterra, eu vou conseguir uma propriedade maior pelo mesmo preço. E foi quando eu tive a brilhante ideia de vender o meu apartamento perto de Londres e comprei uma casa de 3 dormitórios em Nottingham. Nottingham é que nem Brasília, fica bem no centro da Inglaterra. Uma casa lindinha, e eu tenho assim um esmero muito grande nos lugares que eu moro. Eu não deixo nada quebrado, eu tô sempre renovando, eu tô sempre pintando, botando papel de parede, sabe? Eu tenho esse cuidado com a propriedade. Eu fiz tudo isso e eu vou dizer, a minha experiência da Inglaterra foi muito boa, não pelos 4 anos que eu trabalhei empregada, mas pela economia efervescente que eles têm lá, que é muito maior do que os países escandinavos, que são países com uma economia mínima. Eles não são tudo isso, não. Na Suécia, eu batalhei para ficar empregada. E a minha sorte, gente, é que quando eu saí de lá, eu já tinha completado 10 anos de Suécia e consegui a minha aposentadoria lá. Bom, eu trabalhei então esses 23 anos na Inglaterra, mas com a idade eu cheguei aos 66 anos, consegui a aposentadoria. Eu vou dizer a verdade para vocês. Eu não fazia outra coisa do que ir a médicos. A Inglaterra tem uma medicina preventiva muito forte. Então eu tinha 2, 3 consultas com médicos, hospitais, para ver olho, catarata. Sim, eu operei os 2 olhos. Eu tive câncer de pele, tinha que fazer o check-up durante os próximos 5 anos para ver se não voltava. Tinha que fazer check-up de colesterol alto, que eu fui engordando com a idade, cada vez pior, estava virando uma bola. A Inglaterra é muito assim como os Estados Unidos, que você está sempre comprando coisas prontas, produtos industrializados, e eu morando sozinha, não queria saber de cozinhar para mim mesma. Então, quer dizer, eu vi que, apesar da Inglaterra ter sido muito boa para mim,
eu ia acabar morrendo dentro da minha casa sem ninguém perceber, sem ninguém absolutamente perceber que eu estava lá dentro morta. E eu tinha um gato, Louie, que eu já mostrei em vídeos passados, um gato lindo, branco, exótico. A raça dele chama exótica. E eu falava, meu queridinho, eu não quero ter um troço aqui dentro, porque ninguém vai achar a gente. E quem é que vai cuidar de você? Eu pensava muito nisso. Até o dia que eu conheci esse egípcio no Facebook. E, gente, quando o negócio é para dar certo, ele dá. Eu gostei do cara. E todo mundo ficou falando, não vai sair da Inglaterra porque Egito é país de terceiro mundo e árabe, islamismo, eles são terroristas. Bom, eu comecei vindo de férias, conhecer ele. Foi um cara que me tratou muito bem. Eu fiquei, gente, 3 anos vindo pra cá, de 6 em 6 meses. Eu alugava Airbnb e a gente viajou pelo Egito todo, alugando um veículo. Até que eu pensei, bom, a minha aposentadoria num país barato como o Egito vai dar muito mais certo do que ficando aqui na Inglaterra e contando as moedinhas. E daí foi quando eu mudei para o Egito, em 2025. Em 2024 eu já tinha vindo para cá, ficado alguns meses, alugado um apartamento, morando com ele. E a coisa estava indo de vento em polpa. Daí, quando eu vim para cá em 24, eu aluguei meu apartamento para um cara sul-africano que eu tinha conhecido pelo Airbnb. Eu alugava um quarto. E ele veio, a gente se deu super bem, a gente ria muito, contava muita piada, saía junto, ia pro McDonald's comer um hambúrguer, ia pro pub tomar uma cerveja. E daí ele falou, olha, se você quiser ir pro Egito do jeito que você tá me contando, eu alugo a sua casa. Ai, gente, e eu achando que o cara era meu amigo, eu deixei a minha casa para ele. E ele me pagava um bom aluguel, mas depois de uns 3, 4 meses, o cara começou a me dar um chapéu e não pagava mais o aluguel. Graças a Deus, eu já estava com a hipoteca quitada da casa. Mas eu tinha que pagar as minhas despesas, incluindo o aluguel no Cairo. Olha, gente, quem teve que pagar foi o Ahmed. O cara que eu ainda estou morando junto com ele e que foi a minha força aqui no Egito. Eu levei o sul-africano para o tribunal, recebi tudo. Foi uma grana assim violenta, foi tipo uns 5 mil, 6 mil dólares. Ele pagou metade à vista e ainda está pagando tudo, mas em leves prestações mensais. Pelo menos está pagando, né, gente? Pelo menos isso. Mas foi o que o tribunal decidiu. Então, quanto a isso, eu até estou muito satisfeita. Por causa dessa minha vida muito solitária na Inglaterra, porque eu vou te dizer,
Você faz amizade com ingleses no pub, tomando cerveja. Mas para eles te convidarem para a casa deles, para o dia a dia deles, pode esquecer. Então, eu sei que quando eu consegui tirar ele da casa com o advogado, sim, tive despesas com o advogado, mas peguei um advogado muito bom que inclusive se comoveu com o meu caso e foi extremamente solícito. Um cara muito bem sucedido no mercado, ele fez quase pro bono para mim, quase de graça. E ele tirou o cara da minha propriedade depois de um ano. E daí eu voltei para a Inglaterra e vendi a propriedade, porque eu falei, eu nunca mais vou deixar a minha casa para ninguém, sabe? Eu tinha esse sul-africano como um amigo, gente, sabe? Durante o tempo que ele morava lá, através do Airbnb, ele tinha que pagar tudo direitinho, né? Que o Airbnb, ele cobra adiantado. E a gente se dava super bem como amigos. Mas foi deixar a casa na mão dele, que daí desandou tudo. Eu falei, bom, eu não vou mais alugar essa casa, e anunciei. Eu falei, querer vender, eu não sei se eu quero, mas vamos anunciar para ver no que dá. Gente, era para acontecer. Em uma semana a casa foi vendida pelo preço que eu pedi. E o cara nem regateou. Ele pagou o preço. À vista. Ele queria muito a casa. Eu peguei o dinheiro, deixei metade lá, investido, e trouxe metade para o Cairo. Comprei um baita de um AP, que é esse aqui onde eu estou, e eu vou fazer um vídeo mostrando, de 260 metros quadrados, com um belo de um pátio fora, porque eu moro no andar térreo, e eu queria térreo, por quê? Porque eu tenho 5 gatos, gente. Eu virei a mulher dos gatos. Eu sempre falei, a hora que eu me aposentar, eu vou cuidar dos gatos. E tô feliz da vida aqui. Tô muito feliz, ainda continuo morando com o Ahmed e a gente tá para se casar. Então logo mais vai ter bolo. Mas a vida não é fácil, gente. Deus me livre. Como tem perrengue nessa vida. Me fala aí alguém nos comentários que não tem perrengue. É impossível, né? Então agora eu estou morando aqui no Egito permanentemente desde este ano, tá? Um beijão para vocês. E me falem o que vocês querem que eu mostre, que vem mais vídeo aí. Beijão.